Bom dia para quem ainda não almoçou. Boa tarde para quem está almoçando agora. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Érica e vim contar um pouquinho para vocês hoje aqui da minha vida, da minha trajetória. Tem gente nova chegando aqui no perfil que ainda não me conhece. Então vou contar um pouquinho para vocês como foi chegar até aqui. Hoje eu trabalho com as terapias integrativas, com barras de axis, com florais, com aromaterapia. Boa tarde, Mari. Bem-vinda. E escolhi vir contar um pouquinho para vocês, então, como foi toda essa trajetória. Esperar um minutinho, se entra mais alguém. Para quem está aproveitando agora o horário do almoço. Vamos falar um pouquinho então. Boa tarde, Eliette, bem-vinda. Bem-vindas. Amigas e colegas também, né? Colegas de terapias, colegas de profissão. Espera mais uns segundinhos e vamos falando, né? Respeitar quem já tá aqui também. Para quem vai assistir agora, para quem vai assistir mais tarde. Então, fica o convite, né? Para se permitir ouvir alguma coisa diferente, né? Ouvir o que mais é possível, o que a gente pode fazer, né? E como criar a vida dos seus sonhos, que é possível para todo mundo. A gente acha que é impossível, mas não é. Boa tarde, Dani, bem-vinda. Vou começando então, quem vai entrando depois, pode assistir ela do início depois, ela vai ficar gravada, eu vou deixar ela aqui no Insta. Então, vocês podem assistir depois também. Então, eu sou a Érica Damasceno, eu moro na cidade de Encantado, eu trabalho com as terapias integrativas. Então, eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Como que começou isso? Não foi sempre assim, né? Eu sou formada em Ciências Contábeis, eu me formei em 1997, né? Então, desde os 20 e poucos anos que eu trabalhava com isso. E eu adorava contabilidade, assim, na minha cabeça, isso ia ser para sempre, né? Aquela coisa que tu estuda, te forma e isso vai ser para sempre. Então, eu trabalhei, né, desde os 25 anos com isso e até que chegou uma fase da minha vida ali, que é o que a gente aprende, né, que é o certo, o que é errado. Aí eu estava casada, com 2 filhas, com um emprego estável, né, trabalhando na contabilidade aqui de uma grande empresa, tinha uma casa, um carro, tirava férias uma vez por ano, ia passear, mas parecia que estava faltando algo, né? Eu comecei a perder aquela alegria, aquela motivação de fazer as coisas, assim, parecia que estava faltando alguma coisa, mas eu não sabia o que era, né? Eu não tinha ideia do que mais podia ser, do que mais que eu podia fazer. Eu tinha feito um curso de Reiki ainda em 2010, só que ele ficou na gaveta, né? Eu usava assim de vez em quando para minha família, para as filhas, mas ficou ali, não evoluiu, né? Até que em 2017 eu comecei a despertar. Eu disse, pode ter algo mais, né? O que mais eu posso fazer? Tem que ter algo mais, né? Por que tá tão sem graça isso? E aí eu fui fazer um curso de florais, né? De florais de Bach. E quando eu cheguei lá, antes de fazer esse curso, eu comecei com medo do escuro. Eu nunca tive medo do escuro. Aí quando eu conversei com a prof, ela disse, tu tá tendo crises de ansiedade? Ela disse, esse medo, eu ficava com muito medo e começava a me faltar o ar. Aí ela me disse, tu tá tendo uma crise de ansiedade, isso é uma crise de pânico, esse teu medo é uma ansiedade que tá ali.
E eu não sabia, né? Por isso que a gente fala tanto em autoconhecimento, em buscar, né? Em buscar ajuda, porque até então eu não sabia o que era isso. E aí eu comecei a fazer um tratamento com os florais de Bach e comecei a resgatar o reiki que eu já tinha, né? Que eu já sabia. Então comecei com autoaplicação do reiki, comecei a fazer um tratamento com os florais e me ajudou muito, né? Passou essas crises, claro, com o tempo, nada é imediato, tudo é um processo. E aí eu comecei a buscar mais para mim, no primeiro momento, né? Para me conhecer, para me entender o que é que estava acontecendo. Na verdade, era essa minha ânsia por fazer algo mais que eu não sabia o que era. Aí eu concluí o curso dos florais, depois eu concluí as outras etapas do Reiki, né? Todos os níveis, eu fiz até o último, que hoje eu posso dar o curso de Reiki também. E comecei a buscar, né? Buscar para mim. E aí começou a mudar, né? Até que em 2019, uma cliente minha, que comecei a tratar os amigos, os familiares, os mais próximos, né, com os florais, comecei a me experimentar. E uma cliente minha, que tomava florais, ela me falou das barras de Axis. Ela disse, tu já conhece essa técnica? É muito bacana, né? É para tratar o mental. E eu, como contadora, sempre fui muito mente lógica, muito detalhista, né? Muito daquele 2 mais 2 é 4, o que é certo, o que é errado. E aí ela disse, isso é muito legal para a mente e tal. Aí no início de 2019, em janeiro de 2019, eu fui a Porto Alegre e fiz o curso de barras de Axis. E aí, uau, né? Posso dizer assim que explodiu a cabeça. No primeiro momento, né, quando eu cheguei lá, eu disse, meu Deus, o que é isso? Era muito diferente, né? Uma coisa muito diferente do que eu conhecia. E aí eu fiz o curso, me apaixonei, né? E a minha visão de mundo expandiu, né? Porque é isso que as terapias começam a trazer pra gente. O autoconhecimento é a chave, é por isso que a gente fala. A gente começa a se entender, na verdade, né? Aí, o que a gente fala em expansão de consciência? Quando a gente fala, vou fazer uma terapia, vou fazer isso para expandir a consciência. O que é isso? Para quem não sabe, para quem está chegando agora aqui, eu sempre gosto de dar um exemplo do iceberg, né? Imaginem que a gente é um iceberg. 5% é aquela pontinha que está fora d'água e que é o nosso consciente, as coisas que a gente tem clareza. Os outros 95%, eles estão lá embaixo d'água. Seria o nosso inconsciente, coisas que a gente não tem clareza. E a maioria do que trava a nossa vida estão nesses 95%, está lá no inconsciente. São as crenças limitantes, são os padrões, são os medos, que fica tudo ali e nos limita, nos trava de ter uma vida como a gente quer, né? De dar os passos, de mudar, de fazer diferente. E ao redor desse iceberg tem um mar, né? Aquele marzão enorme, ali tem tubarão, ali tem golfinho, ali tem peixe, ali tem as ondas. Essa é a consciência, né? Essas são as infinitas possibilidades que estão ali disponíveis para nós. Só que a gente está tão pequenininho naquele 5% que a gente não consegue enxergar, que a gente não consegue acessar. O curso de barras começou a abrir tudo isso, né? Começou a expandir realmente a minha visão, a minha consciência. Porque é isso que as barras fazem. Para quem nunca ouviu falar, vou falar bem rapidinho. As barras é uma técnica de relaxamento mental, né? Onde a gente toca em 32 pontos da cabeça e o que acontece? Começa a liberar todo esse excesso, toda a carga eletromagnética que está ali, de todos esses nossos pensamentos, sentimentos, emoções desta vida e de outras vidas que estão ali nos travando. Então, quando isso começa a ser liberado, a gente começa a acessar mais de nós mesmos, porque nós não somos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas emoções. Nós somos muito mais do que isso. Nós somos seres infinitos, que tudo sabe e que tudo é possível. Então, quando tu começa a liberar essas camadas, tu começa a acessar esse marzão que está aí disponível, né? E começa a se abrir realmente para as possibilidades, para tudo o que mais é possível.
para tudo que eu acho que não dá, que eu não posso, que eu não consigo, que eu não mereço, que eu não sou capaz, tudo isso começa a ser liberado, né? E aí a gente vai ficando mais na leveza. E aí o que aconteceu, né, depois disso? Eu percebi que eu podia começar a contribuir com as outras pessoas, né? Aí começou a vir esse chamado, né? O que mais eu posso fazer? O que mais eu posso criar? Porque junto com as barras de Axis, quando tu faz a sessão que tu vai liberando tudo isso, vai te trazendo clareza. Clareza do que tu quer fazer, do que tu gosta, do que tu não gosta, né? Tu começa a trazer mais leveza para tua vida e mais facilidade. E aí começou a despertar, nossa, eu poderia contribuir com as pessoas, né? Então era isso, aquela angústia que eu tava, aquela ansiedade, né, que eu não sabia o que era, começou a despertar. Nossa, eu posso transbordar isso para o mundo. Só que aí começou outra crença, né? A crença de fazer a transição de carreira. Bem-vinda, Priscila. Começou a crença e o medo de fazer a transição de carreira. Ai, como que eu vou sair, né? Como é que eu vou sair da CLT? Nossa, é 20 anos que eu trabalho lá. E se faltar dinheiro? E se não der certo? E se as pessoas não vierem? Aí eu comecei, né? Continuei com as barras e comecei a usar uma outra ferramenta que está dentro das barras de Axis, que são as perguntas. Por quê? Porque a nossa mente lógica, ela sempre nos leva para aquele mesmo lugar. E o que é esse medo? É uma crença que tu pode ter trazido do teu pai, da tua mãe, da escola, né? O que a gente escuta? A CLT é seguro, se eu ficar aqui eu tô segura. Ah, dinheiro não é fácil, né? É difícil, não dá em árvore, não vai dar certo, tu não vai conseguir. E quando tu usa perguntas, tu sai desse espaço, né? E tu te abre para novas possibilidades. Então, quando a gente faz pergunta, a gente sai da definição. A gente sai da definição e a gente vai para as possibilidades. Então, eu comecei a usar perguntas, né? O que mais é possível aqui que eu não estou percebendo? Como que isso pode melhorar? O que se requer para que isso saia muito melhor do que eu possa ter imaginado? A quem pertence isso? Isso é meu? Verdade. Esse medo, esse julgamento, essa definição que eu tenho, que não posso, que não consigo, verdade, isso é meu? Ou isso é de outra pessoa? E aí fui trabalhando nisso, né? Até ficar um pouco mais leve. Porque quando tu faz uma pergunta, tu sai daquele espaço que te limita, tu sai daquele espaço onde que tu acha que não tem outra escolha. Aí continuei mais um tempo com isso, até que um dia me veio uma clareza assim, uau, e se eu, ao invés de sair definitivo da empresa, se eu pedir para trabalhar menos dias na semana, se eu pedir para trabalhar 2 ou 3 dias na semana? E isso nunca tinha acontecido. Ninguém no administrativo tinha feito isso, né? Era uma nova possibilidade, realmente. Aí eu tomei coragem, fui lá pedir e, uau, eles aceitaram, né? Então, o que mais é possível? Eles aceitaram. Aí eu fiquei por mais 2 anos, então, trabalhando 3 dias na semana ali, com a contabilidade. E os outros 2 dias eu comecei a fazer os atendimentos. Eu já estava fazendo atendimentos pós-expediente. Só que aí ficou mais fácil, né? Mais leve. Aí eu comecei com esses 2 dias, então, fazer os atendimentos e no sábado e fazer os cursos, né? Aí eu fiz várias outras classes de barras também para poder dar o curso de barras. E, nossa, ficou muito leve. Então, o que eu queria trazer para vocês é isso, né? Quanta clareza a gente começa a acessar, né? Quanta leveza a gente começa a acessar. Aí eu fiquei por mais 2 anos assim, e em 2024, então, aí eu saí definitivamente. Comecei a trabalhar só com as terapias. E foi muito leve, foi muito fácil. Por quê? Porque eu já estava nessa energia de leveza e de facilidade. Sabe, não foi traumático, não foi ruim, não foi triste, enfim, foi muito leve, né? Oi, Regina, bem-vinda. Então, é isso que eu queria trazer, assim, para vocês hoje, né?
que é possível, né? É possível. Se tu tá aí num espaço também, como que tu tá hoje no teu trabalho? Como que tu tá hoje no teu relacionamento? Né? Como tu também quer fazer uma transição de carreira, mas não sabe como, tu não sabe o que tu pode fazer, tu não tem ideia, né, de como tu pode fazer isso. Então, eu te convido, né? Experimente uma sessão de barras que começa a abrir, né? Começa a limpar toda essa carga energética que a gente tem ali, que fica nos limitando, que fica nos paralisando e que é possível fazer diferente. Então, o objetivo meu hoje aqui é isso, né? É dar para vocês essa esperança, né? Que sim, que é possível. Se permitam, né? A gente veio aqui para ser feliz, né? Tem o Dan Heer, que é um dos cofundadores do Axis, que ele tem um livro que eu recomendo para todo mundo, que é o Sendo Você, Mudando o Mundo. Né? E é isso, nós somos seres únicos, nós somos seres especiais, nós somos um presente para esse planeta. A gente não está aqui por acaso, a gente veio aqui com um propósito, a gente veio aqui por um motivo. E por quanto tempo, né, a gente fica ali se limitando e acha que a vida é só isso, que é só acordar, trabalhar, pagar boleto, dormir, esperar sexta-feira, né, esperar o sextou para descansar o sábado e domingo, ou esperar 11 meses para ter umas férias e aí eu vou descansar. Pode ser melhor, né? Pode ser mais feliz, pode ser mais fácil. E uma pergunta eu até anotei aqui para falar, para não me esquecer, do Dan Heer, que ele tem no livro, que é: como seria eu ser eu de verdade? Além dos pensamentos, dos sentimentos e das emoções e dos julgamentos meus e das outras pessoas. Então, reflitam um pouco com essa frase, né? Que mais? Hoje eu posso dizer que eu cheguei na vida dos meus sonhos então, né? Por quê? Porque hoje eu posso fazer a minha rotina, né? Na parte da manhã eu acordo, eu vou fazer uma caminhada, eu vou na academia, eu tomo um café da manhã com calma, eu faço as minhas meditações, às vezes eu estudo, na parte da tarde daí eu faço os meus atendimentos, finais de semana eu faço os cursos, eu posso criar minha própria agenda hoje. Se eu quero tirar um dia de folga durante a semana, eu posso tirar. E para mim isso é abundância. Para mim isso hoje é um sucesso. Né? O que é sucesso para você? Cada um tem um significado, né, do que é sucesso. Para mim hoje isso é sucesso. Para mim hoje isso é abundância. Porque um sonho que eu tinha era conseguir almoçar com calma. Eu tinha 40 minutos de intervalo para o almoço. Então era sempre aquela correria, aquela coisa. Hoje eu poder fazer o meu horário, nossa, não tem preço. Né? Eu digo que tem valor, não tem preço. E quanto ao financeiro, que eu tinha tanto, né, receio de sair, que não ia dar certo. Gente, tô ganhando muito mais hoje do que quando eu estava na CLT. E com muito mais alegria, né, com muito mais disposição e com muito mais gratidão por poder estar contribuindo com a vida das pessoas também. Então, esse é o meu convite para você, né? Se permita ter um olhar diferente, se permita fazer coisas diferentes e dê o primeiro passo para se autoconhecer, que essa é a chave. É por isso que a gente fala tanto, né, que autoconhecimento é a chave. Então, para quem não conhece ainda, falei um pouquinho mais sobre as barras de Axis, porque foi realmente o que me despertou. Né? Todas as terapias são incríveis. Hoje eu trabalho com os florais, que eu já comentei, com os florais de Bach, com o Reiki, com a terapia multidimensional ou terapia do coração, que é outra terapia incrível, também para a gente acessar mais da gente, né? Para a gente ir para o nosso coração, que é onde estão todas as respostas que a gente procura. E é o se conhecer, né? E com as barras de Axis. Por que eu digo, né, que as barras ajudam tanto? Por causa dessas ferramentas que ela traz junto, que eu usei as perguntas, né? Eu usei também uma outra ferramenta que está dentro de um curso de barras, que é um processo corporal,
que ele te dá um caminho, assim, ele te dá uma luz para te escolher. Como se tu estivesse numa encruzilhada, ele te ajuda a escolher qual caminho seguir. Eu também fiz por alguns meses esse processo, até que me veio, né, a clareza, então, de diminuir os dias que eu estava trabalhando, até que eu acabei saindo da empresa. Então, para quem não conhece, eu convido, né, venha experimentar uma sessão. E nem falei aqui sobre o físico, né, tem resultados incríveis. Eu já atendi pessoas com insônia, com muita ansiedade, com crises de ansiedade. Então, talvez como eu, né, a minha ansiedade era por aquela angústia que eu queria fazer algo diferente e não sabia o que fazer. Então, as barras também vão te auxiliar muito nisso, porque elas vão relaxar as ondas cerebrais, vão limpar todo esse excesso, né, toda essa carga energética de pensamentos que está ali, vai liberar tudo isso e vai começar a te trazer clareza. Aí o que acontece? O mar que tá lá, que antes tu não via, que antes tu não enxergava, né? E aproveitando também, se você quer saber ainda mais, venha para um curso de barras, que aí sim, eu falei aqui de uma ferramenta que são as perguntas. Num curso você aprende mais de 10 ferramentas, que você vai poder usar no seu dia a dia, para ir contribuindo primeiro contigo, né? Para ir limpando o que não serve mais, para te aprendendo a identificar energias que não são tuas, o quanto a gente carrega, o quanto a gente absorve das outras pessoas, além dos julgamentos e das crenças que não são nossas, a própria energia mesmo. Tu não tá legal, né? Tu tá querendo uma transição de carreira, tu não sabe o que fazer, tu não sabe qual caminho tomar, tu tá meio perdida aí. Então, ainda mais, né? Tu baixa a tua vibração. Eu, quando vinha pra casa, às vezes, parecia que eu tinha levado uma surra. Eu chegava em casa e só tinha vontade de me deitar, não tinha vontade de fazer mais nada. O que era isso? Era mental, sim, porque eu tava lá numa indisposição, que eu queria fazer alguma coisa e não sabia o que, mas também era muito energético, né? De tu acabar doando a tua energia para as pessoas sem saber. E eu chegava muito cansada. Então também tem uma técnica ali dentro do curso de barras para te identificar se aquela energia é tua, se ela não é, por que tu tá assim, verdade, corpo, isso é meu, isso é de alguém. Então tu vai liberando tudo isso. Tem mais outras, né? Tem um mantra, tem outros processos também pra gente ir fazendo, que é pra gente acalmar a mente mesmo, né? Pra quem tem insônia, por exemplo, tem dificuldade para dormir, tem uma ferramenta que tu pode usar para isso. Pode ser aplicado para crianças, que é uma bênção, que é um presente. Oi, tem mais gente entrando aqui. Oi, Isa, bem-vinda. Harmonia do Ser também, bem-vindas. Bem-vindas, meninas. Muito bom ter vocês aqui. Aqui, tá? Parabéns por nos trazer clareza e abrir outras possibilidades em nossas vidas. Sim, é bem isso que acontece, né? Voltando então, pode ser aplicado para crianças também, que é uma bênção, é um presente, né? Imagina, às vezes eu fico pensando, se eu tivesse tido acesso a essa ferramenta, né? A essa terapia, sei lá, 20 anos antes. Que bom que teria sido, mas ok, né? Vem no tempo certo. A gente até fez um trabalho voluntário aqui no ano passado, a gente ficou 6 meses, eu e a gente atendeu uma escola aqui com as barras de Axis, a gente foi por um semestre inteiro fazer barras nas crianças uma vez por semana e os resultados foram incríveis. Tinha crianças ali que tinham dor de cabeça todos os dias, porque, queridos, era uma turma da 5ª série, e eles tinham vindo ali da pandemia, então todo o medo que eles passaram durante a pandemia, né? Ela tinha muito medo de ficar doente, e aí ela tinha dor de cabeça todos os dias. Tinha um menininho que quase não falava, depois que acabou o semestre ele estava falando, ele pediu para fazer o curso, no final a gente deu o curso para eles, e que eles levem para a vida, né? Então a gente pensa, meu Deus, né? As crianças com 10 anos, que bênção elas terem acesso a isso agora, e o quanto elas podem mudar a vida dela, né? O quanto pode ser mais fácil do que foi para mim, por exemplo. Mas ok, né? Para mim veio no tempo certo. Então hoje eu falo muito bem, né, dessa técnica, porque realmente transformou minha vida.
Para quem me conhece, tem as meninas aqui são mais de longe, né? Mas a Lilian, que é daqui, hoje eu encontro as minhas ex-colegas na rua, ali da onde eu trabalhava na contabilidade, e elas me dizem, meu Deus, Érica, parece que tu rejuvenesceu 20 anos. E realmente, eu me sinto assim hoje, né? Renovada. Porque eu me sinto bem, porque eu tô muito feliz, porque eu me aplico as técnicas todos os dias também. E realmente, né, é isso, é trazer mais leveza para nossa vida, é trazer mais alegria para nossa vida, é trazer mais felicidade. E isso transborda, né? Isso transborda para nossa família, porque as barras também ajudam muito para prosperidade. Porque quando tu sai das limitações, tu começa a liberar aquelas crenças, né, que tu tinha, principalmente sobre o dinheiro, sobre o que mais é possível, né? E para quem está aí escutando e também está pensando em fazer essa transição e não sabe como, não sabe o que fazer, não sabe o que escolher, então eu vou deixar uma pergunta aqui para vocês, né? Como eu gostaria que fosse a minha vida? Faço essa pergunta todos os dias, mesmo ainda sem saber como ela vai ser, né? Como eu gostaria que fosse a minha vida, né? Que pequena ação eu posso tomar hoje que vai me levar para a vida que eu escolhi viver? Também é uma pergunta muito bacana para se fazer, que aí começam a vir possibilidades. Daqui a pouco tu vai ter um insight, assim como eu tive, né? Uau, e se eu fizesse isso? Uau, como é que eu nunca pensei em fazer isso? E as coisas vão clareando, né? Vão aparecendo. Não precisa ser um passo grande, né? Que pequena ação eu posso tomar hoje? Porque sim, realmente a gente tem que dar os passos, né? A gente tem que começar a fazer algo quando as possibilidades aparecem. Porque quando tu faz uma pergunta, tu pede para que o universo te mande uma possibilidade. Aí na hora que elas começam a aparecer, dê um passo grande, mas dê um passo. Dê um passo por vez. Dê o primeiro passo hoje para a vida que tu escolhe viver, né? E o que mais é possível, né? Como pode melhorar? Como pode melhorar ainda mais? É uma pergunta que eu faço todos os dias. A minha vida tá maravilhosa hoje? Está. Mas mesmo assim, como pode melhorar ainda mais? Que também é uma crença que às vezes a gente tem, né? Ah, está bom, então eu vou deixar como tá, né? Time que tá ganhando não se mexe. Verdade? Como pode melhorar ainda mais? Por que não pode ser melhor ainda? Né? Tem a Isabela, que está aqui também assistindo. A Isa também fez um trabalho com crianças lá em Vacaria, né, Isa? Pode até falar um pouquinho ali como foi. E que também trabalham com barras. Se vocês quiserem comentar alguma coisa aqui também, trazer alguma contribuição. Porque o que eu gostaria de falar era isso, né? Até para as pessoas que estão chegando, que não me conhecem, conhecerem um pouquinho de como eu cheguei até aqui. E dizer que sim, que é possível, né? Então fica o convite. Quem quer saber um pouquinho mais, quem tem interesse em fazer o curso, então a gente vai dar o próximo curso de barras, agora no dia 15 de fevereiro, no sábado. O curso é o dia inteiro, onde tu aprende então todas essas ferramentas, né, das perguntas, de saber se a energia é tua, se não é, de se abrir para possibilidades. Aprende a técnica, que é muito bacana, que tu pode te auto-aplicar todos os dias, para ir liberando, tirando todas essas camadas de cebola que estão aqui, né? Para que a gente tenha mais clareza. Recebe um certificado, já pode atender outras pessoas. No dia seguinte, tu já tá apta a atender. E quem sabe já não é uma nova fonte de renda. Para te começar, né? Para te fazer a transição que tu quer. Para te começar uma nova atividade, né? Porque tu já tá habilitada daí para atender. Para quem tem filhos, é uma bênção poder fazer, né? Para as crianças, para o marido, para outras pessoas, para os amigos, para as amigas. E depois vocês vão ver que é tão bom que a gente sente essa vontade, então, de expandir, né? De ajudar o outro. A gente quer que todo mundo venha com a gente e comece a crescer também, né? A se autoconhecer, a ser mais feliz. Que na verdade é isso que a gente veio buscar aqui, né? O que a gente veio buscar aqui nesse planeta? É se conhecer, é ser feliz, é evoluir.
Então, era isso que eu queria dizer para vocês hoje. Sei que tá a maioria aqui no horário do almoço, né? Daqui a pouco estão voltando. E se alguém quiser comentar alguma coisa aqui, fique à vontade. Se querem mandar, ela vai ficar gravada, então como eu disse, vai ficar ali no Insta. Se quiserem mandar, né, para mais pessoas depois, até vou fazer o pedido. Vocês sabem que o algoritmo do Insta, né, ele entrega para mais pessoas quando tem mais movimentos. Então, vou pedir para vocês, entrem depois ali na live, coloquem um comentário, um coraçãozinho, que seja. Enviem para mais pessoas que vocês imaginam que possa ser contribuição. Né? Gratidão às meninas que estiveram aqui. Gratidão a quem vai assistir depois. E uma ótima sexta-feira para todo mundo. E que sejam todos os dias ótimos como a sexta, não só o sextou, né? Por que não o segundou, o terçou, o quartou? Por que que a gente tem que esperar só a sexta para ser feliz? A gente pode ser feliz todos os dias, né? Então, um beijão, meninas. Fiquem bem. Um beijo no coração de todo mundo. Se alguém mais quer escrever aqui, senão vou encerrar. É isto. Beijão pra vocês e fiquem bem. Termino com a perguntinha então. Que pequeno passo eu posso dar hoje em direção ao futuro, em direção à vida que eu escolho viver? Que mais é possível que eu ainda não percebi? E se não houvesse certo e errado, o que eu escolheria?